Fala aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. E muito prazer, meu nome é Bruno de Moura, esse é o canal O Taubatiano. E galera, aqui nesse canal você encontra motivação, viagens, conteúdo sobre viagens, também na parte de tecnologia, que eu gosto bastante, né? Eu falo sobre PC Gamers, enfim, aqui você encontra de tudo um pouco. Tem entrevista também com algumas pessoas que fizeram parte aí dos memes do Brasil, enfim. Tem algumas entrevistas legais aí, é bem legal. Beleza, galera? Como alguns de vocês aí que já são do canal já sabem, eu já falei aqui, eu morei fora do Brasil um tempo, né? Morei na Irlanda. E nesse vídeo eu queria estar falando exatamente sobre isso. Como que foi morar na Irlanda, algumas dicas para as pessoas que estão indo, né, nos próximos meses, enfim, esse ano que vem, porque tem muita coisa a ser falada e às vezes eu vejo um conteúdo um pouco fantasioso sobre morar fora, né? E que muitas das vezes não reflete a realidade. Beleza, galera? Eu encontrei esse canal 4K Nature só para poder mostrar algumas imagens da Irlanda enquanto eu estou falando, né? E eu achei bem legal. Quem quiser dar uma olhada lá nas imagens deles, tem muita coisa legal. Aí, galera, qual que é a ideia do vídeo, né? Eu tava falando um pouquinho sobre alguns pontos. Começando primeiro sobre a questão de salário. Galera, o salário da Irlanda realmente é um dos melhores da Europa. Você está recebendo aí em torno de 10,25, 10,80 por hora, né? No caso, euro. Você consegue receber mais do que isso, dependendo da sua profissão, dependendo do lugar. Como a mão de obra na Europa é escassa, eles pagam bem, né, por trabalhos braçais, enfim. Você trabalhando aí como kitchen porter, que seria lavagem de pratos em restaurantes, você vai estar ganhando na média aí de 12, 13 euros a hora, numa carga horária aí em torno de 6 horas por dia, mais ou menos. Normalmente, os brasileiros trabalham 40 horas. Por lei, o estudante ele pode trabalhar 20 horas semanais e nas férias trabalhar as 40 horas, que seria o full time. Porém, não é isso que acontece, né? A galera acaba trabalhando muito mais do que a lei permite, porque realmente o custo acaba sendo alto, né? Aí entra num segundo ponto, que é a moradia. Na Irlanda, o salário é muito bom, porém a questão da moradia é o que mais pega. Por que eu falo isso, galera? Porque como a Irlanda hoje tem um dos melhores salários da Europa, é um país na qual você consegue ter boa qualidade de vida, as pessoas estão indo muito para lá para morar. Então, oferta e demanda, né? Quanto maior os benefícios, maior é o custo daquele produto, ou enfim, vocês entenderam, né, o que eu tô querendo dizer. Então, a Irlanda tá muito cara para morar, no sentido da moradia, não no sentido de alimentação ou outras coisas. É moradia mesmo. Lá você tá pagando em torno aí de uns 500 a 600 euros por mês de moradia. E isso daí não estou falando de uma casa só para você. Isso daí é uma cama num quarto, dividido com 4 pessoas, às vezes mais. E a casa é legal, tudo. Algumas casas são boas, né? Outras nem tanto. Mas é isso daí. Eu não paguei moradia na Irlanda porque eu fiz algo que eu até recomendo para as pessoas, que é o trabalho voluntário nos hostels, né? Eu trabalhava num hostel, no Backpacker City Hostel, lá em Dublin 1, que Dublin é dividida, né? A capital da Irlanda é dividida em bairros. Esses bairros são divididos por números, D1, D2 e enfim, passa de D24, eu acho. Então são esses bairros e é dividido por número. E eu morava no D1, ou seja, bem no centro da capital do país. Então a minha localização estava muito boa e eu fui morar lá em 2016 e não paguei moradia. Isso facilitou e muito a minha vida lá. Mas quem paga moradia precisa ter aí pelo menos 40 horas semanais para se manter.
Mas, tipo assim, não tô querendo desanimar, muito pelo contrário. Se você for determinado, se você souber falar o inglês, ou pelo menos já ter o básico do inglês aí para você conseguir se manter, você vai conseguir viver muito bem, né? É o inglês, entender um pouquinho da cultura do lugar, né, os costumes, que é muito importante, porque você tá chegando num lugar novo, galera. Então, nesse lugar, você precisa se adequar às realidades desse lugar, né? Por exemplo, na Irlanda, você não fica na balada acima de 2 horas da manhã. Deu 2 horas da manhã, eles simplesmente acendem a luz e todo mundo vai para fora, né? Você não tem essa questão do after tão simples assim. Normalmente isso vai acontecer na casa de alguém e não é muito comum de você encontrar isso, né? Mas diversão na Irlanda tem de monte. Você consegue conhecer muitos lugares turísticos, né? Tem imagens aqui que tá passando, por exemplo, lá dos Cliffs of Moher, que eu já mostrei num vídeo especial sobre a Irlanda também, né? Tem muitos castelos aí, como vocês conseguem ver agora, tanto na área urbana quanto na área rural do país. Tem muitos castelos, muita coisa legal e você tá perto de tudo. Eu conheci Liverpool na Inglaterra, que é bem próximo, paguei 10 euros ida, 10 euros volta, né? Tem essa questão aí das passagens serem muito baratas. Eu recomendo a empresa Ryanair, Ryan, né? R-Y-A-N-A-I-R, né? De Air, Ryanair, que é tipo um ônibus espacial né? Na Europa. Você consegue viajar por toda a Europa de avião muito barato, coisa de poucos euros, então vale muito a pena. Voltando a essa questão da moradia, se você não está acostumado, galera, com divisão de quarto, você dividir o dia a dia, né, dividir espaço com outra pessoa, eu aconselho que você leve mais dinheiro, né? Qual é o valor recomendado para levar na Irlanda? Isso daí pelo próprio governo irlandês. Isso daí vai mudar daqui a pouco tempo, né? São 3 mil euros de comprovação de renda, mais aí o GNB, né? Que é lá a autorização para você estar estudando, né? A troca de visto de turista para estudante, né? Na qual você pode trabalhar. Você paga aí mais 300 euros, se eu não me engano vai aumentar para 500, eu acho. E aí você coloca aí pelo menos mais 1.000 euros para o primeiro mês, além dos 3 mil, porque esses 3 mil você não vai poder mexer enquanto você não conseguir mudar o seu visto. E esse visto você só consegue mudar depois que você já entrou no país. O que eu fiz, e eu acho que é bem legal e recomendo para as pessoas que estão se preparando melhor. Eu fui para a Irlanda como turista. Eu levei na época, isso em 2016, levei 4.500 euros, quase 5 mil euros. Ou seja, para a época era muito dinheiro, né? Eu paguei no euro aí 3,93 na cotação média. E fui para lá como turista e fui conhecer um pouco do país, né? Quis pesquisar como que era e tal, para ver se realmente era aquilo que eu queria. E no 5º dia eu consegui trabalho no hostel onde eu tinha me hospedado desde o primeiro dia. E quando isso aconteceu, eu já tinha o trabalho, então eu tive a certeza de que eu poderia ficar por lá para poder estudar. Aí eu fui procurar uma escola para poder estudar. E foi muito legal e foi muito curioso também. Eu não conhecia nenhum taubatiano lá. Conheci muitos brasileiros, mas nenhum taubatiano. E quando cheguei numa escola, quem me atendeu foi um taubatiano, um rapaz que vendia curso lá na escola, na ICOT, né? ICOT, ICOT, o nome da escola. E nessa escola ele me atendeu. E o mais curioso é que ele era amigo de um colega de trabalho meu na época que eu trabalhava de mototáxi. Então me facilitou muito a vida ter esse trabalho, né? Logo no começo.
e fez com que eu não pagasse a moradia, porque onde eu trabalhava, eu também morava. Então foi muito legal. Eu também gastei muito pouco com alimentação, porque como eu morava com outros brasileiros lá, né, pessoas do mundo inteiro, mas como eu morava com outros brasileiros, eu tive lá a oportunidade de cozinhar e a galera fazia comida pra gente e eu comia de graça, na maioria das vezes. Então eu fazia macarronada pra gente, fazia feijoada, fazia, enfim, várias receitas lá, fiz churrasco pra gente, então economizava bastante. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Lá o que eu mais gastei foi com festa, que eu ia bastante nas baladas lá. E eu que não sou baladeiro, mas eu ia bastante lá. Aham, sei. De vez em quando a bebida, né? De vez em quando, com a galera, mas também era pouco. E viagem. E eu conheci 5 países. Eu conheci Irlanda, Inglaterra, Portugal, Holanda e o Marrocos. Bem louco! Foi uma experiência maravilhosa, eu super recomendo. E sabe, galera, eu acho que essa experiência muda a vida das pessoas. Eu fui um Bruno antes e um Bruno depois dessa experiência. Por que que eu digo, galera? Porque a nossa realidade, seja aqui em Taubaté ou enfim, aonde você esteja aí assistindo esse vídeo, não é a mesma do que a 2 ou 3 cidades de distância da sua. Quanto mais em outro país, quanto mais em uma outra língua e em outro continente, uma outra moeda, um outro clima, uma outra história, uma outra cultura, enfim. São outras vivências e que isso daí tira a nossa sensação de ter a razão o tempo inteiro. Lá eu vi outras realidades, eu conheci pessoas de vários países e uma história que eu vivi lá que me chama muita atenção é que quando eu trabalhava no hostel, eu trabalhava como cleaner, né? Eu arrumava o quarto, enfim, era parte da staff, né? Parte da organização do hostel, né? Limpava banheiro, trocava roupa de cama, enfim. Fazia esse serviço braçal. E em um dos quartos na qual eu fui atender, eu conheci um casal da Namíbia. E eu nunca tinha ouvido falar sobre nada da Namíbia. Já conheciam por nome, mas não sabia de nada da história do país. E eu vi a bandeira deles, né, na cama, assim. E na hora que eles voltaram do passeio, eu fui perguntar para eles de onde que eles eram e tal. Aí eles falaram que era da Namíbia e eu falei que era do Brasil. E eu tava muito revoltado com o Brasil nessa época. Muito revoltado mesmo. Esse foi um dos motivos pela qual eu saí. Então, quando eu falei sobre o Brasil para eles, e falei na forma pejorativa, assim, né, numa forma triste, falando mal do Brasil mesmo, eles falaram assim, mas olha a realidade do nosso país. Aí começou a falar do país deles, e tipo, um país muito, muito pobre, né? Um país fica ali perto do Zimbábue, enfim, uma parte da África bem, sabe, bem complicada. E eles falavam com um brilho nos olhos sobre o país deles, mesmo com todas as dificuldades. E eles falaram assim, o seu país é muito rico, o seu país tem de tudo. Então, não sei o porquê você está falando isso sobre o seu país. E isso daí eu reparei em várias nacionalidades lá, né? Várias pessoas de vários países, eles ficam revoltados quando a gente fala mal do Brasil. E faz todo sentido, galera, porque o Brasil é um país maravilhoso. O Brasil é um país de muita oportunidade. Quantas pessoas de vários povos vieram morar para cá, fizeram a sua família, fizeram a sua história, as suas riquezas, os seus bens, né? Por exemplo, os italianos que vieram aí no início do século XX, os holandeses, tem franceses, enfim, tem inúmeras nacionalidades que vieram para cá. A Europa sofreu com muita fome, né? Por vários e vários anos, em vários séculos diferentes também. E o Brasil abraçou esses povos. Então, além de falar sobre a Irlanda, da questão da moradia ser o ponto mais caro, do salário ser bom, porém você
precisa de um inglês legal, a não ser que você vá trabalhar com brasileiros. E trabalhar com brasileiro, na maioria das vezes, você vai passar raiva. Né? Em relação a estudo, você precisa estar estudando para você conseguir manter o seu visto. E você tem um visto por 8 meses, né? 6 meses de estudo, mais 2 de férias, né? Além disso, você precisa estar fazendo dinheiro para você renovar o seu visto, né? Você precisa renovar o seu visto. Então, você fica aí nessa pressão psicológica de, poxa, eu tenho que manter e tal. Você precisa aí, caso queira, renovar o visto 3 vezes, né? Para dar 2 anos. E no final, caso você queira continuar na Irlanda, você precisa ou estar com o visto de trabalho, já não é mais o visto de estudo, né? É o visto de trabalho, ou você está fazendo faculdade. Aí, quando você está estudando lá, fazendo faculdade lá, aí você pode sim continuar no país por mais alguns anos. Mas até lá você já conseguiu se estabilizar, você já está numa outra fase da sua vida. Então, eu aconselho sim que vá para a Irlanda, que é um país maravilhoso. É um país na qual você vai ter muita oportunidade de conhecer o mundo, de conhecer outras culturas, de sair da sua bolha, né? Seja lá qual bolha seja a sua. Mas vá preparado, porque assim como o Brasil ou qualquer outro lugar no mundo, lá não é fácil. Tem dificuldades diferentes do Brasil. Cada país vai ter suas dificuldades diferentes. No Brasil a gente passa por violência, corrupção, enfim, algumas dificuldades, várias na verdade, né? E lá também não é diferente. Lá são outras dificuldades, outra vivência, outra história, enfim. Vá preparado, vá consciente de que lá não vai ser um mundo cor-de-rosa. Eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Beleza, galera? Eu queria muito agradecer a todos vocês que chegaram até aqui nesse ponto de vídeo, né? O vídeo aí já tá passando de 15, 16 minutos por aí. E eu só tenho a agradecer pelo carinho que eu tenho recebido. O canal aí tá chegando a 1.400 horas de vídeos assistidos. Eu preciso chegar aí nas 4.000 para monetizar o canal. Então eu peço aí que vocês assistam os vídeos, deixem um like, comentem para nos ajudar. E também estamos chegando aí a quase 400 também inscritos no canal. É com muita alegria, né, que a gente tá chegando aí. Então eu peço que se inscreva, nos dê uma força, nos indique para outras pessoas, né? Eu espero que a vida de vocês seja com muito progresso, com muito avanço, porque eu acredito que nós temos algumas metas na vida que devem ser cumpridas. E uma delas é criar um legado. E esse legado, eu digo, você criar os seus filhos de maneira, sabe, com educação, com um propósito de vida. Você ser capaz de abençoar as pessoas que estão ao seu redor. Então, eu acho que nós temos alguns propósitos na vida. E o meu propósito aqui na internet e na vida como um todo é fazer diferença na vida das outras pessoas. Então é com muita alegria, né, que eu tenho feito esse meu trabalho. Ainda não estamos nem perto da onde queremos chegar, porém com certeza já estamos muito mais longe do que aonde nós iniciamos, né? Eu iniciei pedindo inscritos no canal, pro canal aqui no centro da minha cidade, Taubaté. Dava um pirulito para quem se inscrevesse no canal, e eu faria isso de novo. Até pretendo voltar no centro para fazer isso, né? E faria quantas vezes fosse possível, porque esse sou eu, é o carinho que eu sinto em estar fazendo aqui, e eu quero me dedicar cada vez mais. Peço desculpa pelo áudio não ser um dos melhores por enquanto, né? Eu estou usando o microfone e gravando com o celular, e eu estou gravando também com o microfone do headset para eu poder sincronizar depois os áudios, porque falaram que o áudio estava ruim, e realmente estava ruim, né? Por quê? Porque eu uso o ventilador, galera. Eu sinto muito calor mesmo, e sem o ventilador eu não consigo gravar.
Então, eu já tô comprando um microfone direcional, aquele que para a voz sair, para a voz ser captada somente na reta da onde eu falo, né? Então ele vai ficar aqui na minha frente e eu vou estar falando e o áudio vai ficar muito melhor do que esses microfones que são de ambiente. Eles pegam de maneira circular a mim. Então o som que está por volta de mim acaba pegando no áudio. E não é essa a minha intenção. Beleza, galera? Então, eu agradeço quem chegou até aqui e desejo para vocês duas coisas, galera. Saúde e sucesso. Que Deus abençoe e tamo junto. Muito obrigado, tá? Valeu, valeu. Um abraço.